A primeira tentativa de ocupação da América do Norte pelos ingleses ocorreu com Walter Raleigh, que organizou 3 expedições à região no fim do século XVI. Raleigh não conseguiu o sucesso esperado com as expedições, em virtude dos constantes ataques dos povos indígenas que habitavam o local. Mas por volta de 1607, Raleigh conseguiu constituir uma colônia na América do Norte, a Virgínia, nome dado em homenagem à Rainha Elizabeth I, que era solteira. No século XVII, campanhas de colonização povoaram a região de Virgínia. Então, seguiram-se outras iniciativas, às vezes com o apoio da coroa inglesa, formando as 13 colônias na América do Norte, divididas entre Norte, Centro e Sul. A região das 13 colônias ficou conhecida como Nova Inglaterra. O clima que era temperado e as propriedades principais eram pequenas e médias. Foram se formando fazendas quando os colonos dividiram a terra entre eles, graças à negligência salutar. Isso favoreceu a prosperidade econômica dos colonos, que trabalhavam em suas próprias terras. O trabalho era livre. Os colonos não eram sérvios, nem escravos. Eles trabalhavam por conta própria. A produção era voltada ao mercado interno. A agricultura era dominada policultura e assim surgiram manufaturas. As colônias do povoamento tinham grande autonomia e liberdade comercial e quase não visavam monopólio comercial. A religião predominante nessa região era o puritanismo. A região central das 13 colônias houve ocupações de holandeses, suecos e alemães, que foram expulsos ao longo do tempo por colonos britânicos. O clima temperado era predominado nessa região, o que era mais favorável ao cultivo e foi tanto a agricultura de subsistência como aquela que permitia a venda de excedentes. O trabalho era livre e familiar, ou seja, trabalhavam por conta própria. Existia nessa região a tolerância religiosa, na qual só podia ter um tipo de religião. A região sul das 13 colônias tinha um clima subtropical, no qual favoreceu a imputação de monocultura de plantação, e essas atividades eram exercidas por negros escravizados. A produção era voltada basicamente à exportação, que era baseada na grande propriedade. A religião predominante nessa região era o anglicanismo e o catolicismo. O comércio triangular foi o nome atribuído às relações comerciais estabelecidas entre continentes do mundo entre a América do Norte, Sul e Central, Europa e África, entre os séculos XVI e XIX. Os europeus e suas metrópoles, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, encabeceram esta forma de exploração e fizeram do mundo atlântico um negócio bastante lucrativo. O principal elemento do comércio triangular foi chamado tráfico negreiro, que envolvia o aprisionamento de africanos em seus povos, e sua tolerância era forçada. A diáspora africana por meio de navios negreiros e a chegada no Novo Mundo. Todo esse movimento era organizado por agentes do tráfico e troca de produtos manufaturados, apreendiam e enviavam forçadamente homens e mulheres para serem explorados nas colônias europeias. O comércio triangular iniciava com a troca de produtos manufaturados como armas de fogo, joias, tabaco, tecido de algodão por meio de homens e mulheres no continente africano, que foram trazidos à Américas e transformados em escravos, sendo trocados por açúcar, tabaco e ouro, produtos estes que eram cedidos pelos senhores de escravos, proprietários de minas ou de terras. Assim, os nativos africanos, traficantes de escravos, tinham um papel importante nessa forma de comércio. Afinal, sem os escravizados, as produções de açúcar e tabaco e exploração das minas não teriam sucesso nem seria tão lucrativa. Depois da formação das 13 colônias, divididas em Norte, Centro e Sul, lá pela metade do século XVII, novas levas de ingleses ocuparam a faixa central do litoral atlântico. Quando as colônias se estabeleceram, predominava o trabalho familiar e livre, nas faixas Central e Norte. Depois implementaram os sérvios por contrato, que eram pobres endividados que trabalhavam como meio de
pagar suas despesas e se sustentarem. Já na porção sul, havia produção à base da mão de obra escrava e trabalho escravo negro.